Muito bem, começamos então mais uma live da Lote 42, hoje novo cenário, hoje direto dos nossos vizinhos da Casa Rex. Para quem não sabe, a Casa Rex fica um andar abaixo da Sala Tatuí, que é a sede da Lote 42, onde a gente já fez as outras lives. E hoje com um convidado especial, com o Gustavo Piqueira, que é autor de diversos livros publicados pelo Lote 42 e por diversas outras editoras, né? Pelo Lote 42 publicou Seu Azul, 9 Meses, Bibi, de novo, a coleção gráfica particular, enfim, que é composta por Gog Magog, a doutora Careca de Maçã, Sebastião Nunes, Delirante Lucidez e Mestiços. Ufa, não esqueci nenhum, acho eu. E além disso, claro, o Gustavo fez diversos projetos gráficos de diversos livros da Lote 42, como A Pedra, Inquérito Policial, enfim, é um amigo da casa há um bom tempo. E hoje o Gustavo vai falar sobre editores, autores, artistas gráficos inclassificáveis. É isso, Gustavo? É isso. Na verdade, assim, a gente estava meia hora aqui, enquanto não chegava a hora, falando só do coronavírus. E vai ser difícil falar de outro assunto, mas a gente vai tentar, né? Fazer esse esforço. Essas lives a gente está fazendo, claro, para amenizar essa questão de pandemia, para... Pra gente, pelo menos, né? Pra gente, seja pra gente. Falar de outra coisa. Ainda que a gente esteja mantendo aqui a distância necessária. Isso. Ó, tá aqui a prova também, que tá todo mundo usando álcool gel e tudo mais. Né? Não, na verdade, esse tema surgiu numa conversa informal nossa, uma vez, que existe talvez uma coisa específica sobre esse movimento de editor independente e tal, que pouca gente fala, mas que talvez, pelo menos para mim, é uma das coisas mais interessantes que surgiu, das mais interessantes que surgiu nesse movimento. Porque muita gente às vezes se detém muito assim, editor independente faz o livro artesanal, resgata processo de impressão artesanal, ou enfim, tem canais de distribuição que não são as livrarias. Acho que tem os temas recorrentes da independente, né, desse cenário independente, mas tem uma coisa que eu vejo muito pouca gente falar, que eu acho que é uma das mais interessantes, que é que esse modo de produção dito independente, vamos chamar assim, porque é um termo também, você sabe, é um termo ingrato, né? Vamos dizer assim. Mas esse modo de produção independente, dito independente, ele possibilita, não garante, mas ele possibilita que a cadeia, que eu chamo de cadeia papai e mamãe na produção do livro, ela seja subvertida. Ou seja, que o livro, durante o século XX inteiro, e ainda hoje, a maior parte dos livros que a gente conhece, ele é fruto de uma cadeia de produção, da mesma cadeia de produção. Independente do tipo de livro, independente até do porte da editora, ele tem a cadeia de produção dele bem rígida, com cada profissional desempenhando o seu papel na sua hora, né? Cada profissional entra numa hora específica para fazer uma tarefa específica. Isso independente da qualidade. E isso não quer dizer que não saiam ótimos livros desse processo. Não é nenhum tipo de... Ou seja, está falando do processo da maioria dos livros, na verdade. Né? A maioria dos livros faz o papai e mamãe, só que nessa cadeia independente tem essa possibilidade de alterar as coisas. Sim. Como eu digo, assim, ainda que o termo papai e mamãe seja um termo um pouco pejorativo para o processo, isso não quer dizer que grandes livros não sejam feitos dessa maneira, não é isso, né? Mas nessa cadeia dá para subverter, quer dizer, dá para, na verdade, o editor ser autor, o designer entrar no lugar do editor, enfim, dá para misturar tudo e dessa mistura saírem coisas diferentes. Não é questão de ser melhores, às vezes a gente não está falando aqui da qualidade do livro final, né? Não é isso. Mesmo porque, sem querer desviar essa conversa para outro tema, um livro é um assunto, o que é um livro é um assunto que dá margem a
vários caminhos, né? Várias conversas. Não, e até porque essa alteração, quando você diz, o designer virou editor, o editor virou autor e tudo mais, é uma questão que geralmente fica nos bastidores, né? Os livros, eles não explicitam isso para a maioria dos leitores, isso passa batido, embora seja um livro que, graças a esse arranjo interno, sai um livro diferente, mas o leitor ele não fica sabendo, ele não tá ligado nisso, né? Na maioria dos casos. Não, mas é que eu pelo menos acho curioso, porque muita gente, quando fala de alguns livros que a gente fez junto, e livros que eu fiz só o projeto gráfico, na verdade, nem só se eu escrevi, que eu sou autor, muita gente fala assim, é diferente porque tem mais liberdade criativa. Mas isso é uma visão também meio infantil, né? Como se fosse assim, não, o editor independente, ele fala, viaja, cara, enquanto a editora, não independente, uma editora chama comercial, não sei qual seria o oposto da independente, fala, não, você tem que fazer assim, assim, assim. E não é verdade, isso é uma visão meio infantil do que é. Muitas vezes os projetos que a gente faz, que saem mais, que chamam mais a atenção das pessoas por causa disso, eles nasceram exatamente porque a gente mudou os papéis, a gente inverteu os papéis e começou não só inverter os papéis, mas também manter os papéis entrando em horas diversas, né? Então você pode ser um designer, mas você não entra na hora que entra. Porque normalmente, por exemplo, falando de design especificamente, o designer do livro ele entra numa hora específica, ele entra numa hora em que já existe o conteúdo, já existe o conteúdo, já existe uma verba, já existe todo um kit pronto e que na verdade o território de operação dele é restrito. Então, às vezes é muito menos sobre esse playground, essa liberdade do recreio, e é muito mais sobre poder entrar no processo do livro em outros momentos e de outras maneiras. E aí, dentro disso, eu até estava... esse tema me surgiu como um tema relevante, porque eu acabei de ter que mostrar ali também. Eu sou na minha primeira live, assim, eu não tenho... Tá nervoso. Super nervoso, mas eu estou aqui com o João, que tem experiência. Isso. Quer que eu segure aqui? Deixa eu mostrar lá para a câmera, então, quando você fala o que é isso aqui que eu estou mostrando. Cecília, vê se está enquadrado, tá legal. Para trás aqui, para frente. Aí, pronto, está mostrando o livro aqui. Um livrão, hein? William Morris sobre as artes do livro. Edição e introdução de Gustavo Piqueira. Obra editada pela Atelier, a do Plínio. Mas o que é esse livro aqui que você quer mostrar então? Esse livro é um livro que saiu agora, que são os textos do William Morris sobre as artes do livro, o título já disse. E o William Morris, ele é um desses, né, que a gente chama de editores, artistas gráficos, enfim, inclassificáveis, né? Na verdade são inclassificáveis porque eles não se encaixam nesse esquema das funções específicas, né? Ou por exercerem várias dessas funções, ou por exercerem uma das funções de um jeito não ortodoxo. No caso do William Morris, ele tem uma trajetória que é muito interessante, porque ele é cartel do século XIX, e ele fundou uma editora dele, que é a Kelmscott Press, que é uma editora que não dá para dizer que fundou o movimento de private press britânica no fim do século XIX, mas é considerado como marco inicial tamanha grandeza do William Morris. O William Morris já era um artista reconhecido na época que ele fundou a editora, ele tinha 60 anos, mais ou menos. Foi no fim da vida dele. Ele fundou, acho que o primeiro livro saiu em 1891, ele morreu em 96. Os últimos 5 anos da vida dele foram os anos que ele dedicou aos livros. E antes ele já tinha feito N coisas. Ele escrevia bastante, escrevia romance, escrevia poesia. Ele era um líder socialista, ele fundou a primeira Sociedade de Proteção de Patrimônio Histórico da Inglaterra, e ele era um designer muito de sucesso, vamos dizer assim. Na verdade, eu digo que ele antecipou a figura do designer que o século XX reconheceria e admiraria, porque ele fazia muita estampa para estofado, para tapeçaria, e tinha uma loja em Oxford Street, que era uma loja de sucesso, chamava Morris & Co. Então ele era um cara múltiplo, de atividade múltipla,
reconhecido já, e enfim, era um nome célebre na época, e que no fim da vida decidiu fazer a editora dele e imprimir os livros que ele achava interessantes, do jeito que ele achava que os livros deveriam ser feitos, né? Ele é normalmente vinculado ao Arts and Crafts, que é um movimento da Inglaterra, que surgiu na Inglaterra no fim do século XIX, que é um movimento que pregava, ele tem um discurso manifesto meio estranho, que é um discurso manifesto meio que fala muito da Idade Média, de voltar para a Idade Média, das guildas medievais, tá? Até meio, se você olha meio só isso, assim, até meio ridículo, assim, certo? Assim, você tem umas fotos das pessoas trabalhando, era um pouco isolado, era meio ridículo. Mas na verdade era uma reação à sociedade industrial. Mas essa era uma época que depois se consolidaria com uma série de vanguardas, com uma série de manifestos, e esses manifestos hoje são um pouco ridículos, né? Talvez o Morris antecipou um pouco esses manifestos, essas... Na verdade, assim, o que aconteceu é que no fim do século XIX, né, e os manifestos eram das vanguardas do século XX, né? Normalmente não se associa muito o Arts and Crafts a essas vanguardas, mas de certa forma sim, eles têm uma relação maior do que aparenta. Acho que talvez a grande divisão disso é realmente o momento específico, né? Então, o momento específico do Arts and Crafts era um momento específico que o progresso estava tudo, assim, todo mundo achava incrível, a indústria, era uma voz dissonante dessa mais ou menos como hoje, né? De certa forma tem um pouco a ver com hoje, essa coisa da tecnologia, da inovação, tudo, né? Uma busca por uma coisa mais artesanal, mais antiga. Como um sintoma de uma reação a essa voz que parece uníssono indo para um lugar. Só que é isso, né? No caso do Arts and Crafts era um movimento um pouco, ele era muito mais um princípio do que um movimento em si. As vanguardas do século XX elas tinham um programa estético, vamos dizer, um programa estético mais definido do que o Arts and Crafts. O Arts and Crafts tinha uma coisa meio difusa como um programa estético, então a gente tende a dissociar, a olhar como uma coisa meio, até algumas coisas, até quase meio da vovó, assim, sabe? Artesanato da vovó, bricolagem, são umas coisas meio... Mas enfim, o William Morris ele fundou a editora Camscott Press com essa ideia de ser uma private press, que é o que a definição de private press é realmente uma definição meio aberta, mas no fundo uma coisa que eu acho que é boa é que assim, é que na verdade você imprime os livros que você quer e não os livros que o público quer. Em tese você imprime coisas que você gosta. Normalmente eram edições artesanais, que a própria pessoa imprime, né? Tem todo esse kit. Que também, esse é um princípio que parece se encaixar com a ideia romantizada de uma editora independente contemporânea. Sim. Né? Pelo menos do ponto de vista romântico, que até estava descrevendo, do que na editora mainstream você é obrigado a fazer certas coisas, e no independente que existe essa ideia, né? Que não é que você é livre para se expressar, cara. Então, talvez o Arts and Crafts tinha um pouco dessa vibe também. Tinha, essa coisa da pressão do mercado, né? Você podia fazer caprichado, né? Tem um pouco... Enfim, no fundo, essas coisas têm essa versão que ficou como uma versão romântica da coisa, que no fundo é o que as pessoas gostam de comprar, de consumir, né? De fazer o livro e tal. Mas no fundo, a editora do Demônio da Camscott Press tinha uma coisa que eu acho mais interessante, que foi o que me motivou a avançar dessa edição do livro, que é a ideia de que o Morris ele escrevia e ele era um cara que fazia design, né? No sentido amplo, né? O que ele chama de decoração. Chama de decoração? Chama de decoração. A parte do projeto gráfico tinha ilustração e decoração, que são os ornamentos e tal. E o que ele faz, ele defende o livro como uma unidade em que texto, a fonte tipográfica, o teor do texto, as vinhetas ornamentais, a decoração e as ilustrações
elas todas tinham que ter uma unidade. A beleza do livro estava na unidade disso tudo. E ele volta para a Idade Média exatamente porque ele considera que a invenção dos tipos móveis foi o princípio de uma cisão, e foi de fato o princípio de uma cisão entre texto e a imagem. Quer dizer, antes elas eram produzidas com as mesmas ferramentas, não, nem pelas mesmas pessoas, mas com as mesmas ferramentas, com princípios semelhantes, e com o Gutenberg isso começou a separar, e para ele era a base de toda a feiura. Ele fala umas coisas que são muito, para quem conhece design, são umas coisas meio piadas, até que ele fala da Bodoni, a fonte mais feia do mundo, ilegível, enfim, ele tem todo um discurso, mas tem esse dado que é muito legal, que é da unidade do livro. Então, mais do que essa coisa da artesanal, né, tal, tem essa visão da unidade do livro, ainda que esteticamente os livros dele sejam muito interessantes, assim, são muito vistosos, mas eles não lançaram as bases para o livro moderno que a gente conhece. Então, oficialmente, ele queria falar que o livro, na época, tinha que parar onde estava e recomeçar desse jeito dele. Né? Então, ignorar Gutenberg e voltar para a Idade Média e começar de novo. Então, o caminho dele era esse. Não foi o que aconteceu, né? de maneira alguma. Mas isso não diminui um pouco a influência, né? Porque também tem uma coisa que eu acho que eu estava falando sobre esse livro semana passada, numa entrevista, e a gente ia perguntar qual a influência dele hoje. Também a gente também tende a ver a influência desse jeito meio, se não parece, não tem influência, né? Então, assim, ligação direta. Influência essa golinha é a mesma golinha, então tem influência. Então, no fundo, assim, o programa estético que ele desenvolveu na Chelmsford Press não deixou influência nenhuma. Não é difícil de ver. Mas esses princípios, sim. E esses princípios de que, assim, o que ele era? Ele era o editor, ou seja, ele escolhia os livros que iam ser publicados. Tanto publicou os livros dele, quanto ele foi o cara que ele é considerado o grande editor do Chaucer, que é o inventor da língua inglesa escrita, os contos da Cantuária, né? Então ele era o editor. Ele desenhava as fontes tipográficas. Então a Chelmsford Press teve 3 fontes tipográficas, as 3 desenhadas por ele, as 3 baseadas na Idade Média, né? Mas enfim, as 3 desenhadas por ele. Ele fazia ele era responsável pelo projeto gráfico, pelo que a gente chama de projeto gráfico, ou seja, tanto a mancha do texto quanto os ornamentos. E as ilustrações, algumas ele fazia. Essas aqui, por exemplo? Essas quem fazia era o Edward Burne-Jones, que era um amigo dele desde de juventude, que era um artista visual reconhecido. Então mas essas capitulares todas eram desenhadas pelo Morris também. E ele não imprimia ele mesmo, mas cuidava da impressão, porque ele estava junto na impressão, né? Então, ele não só via o livro como uma coisa que tinha que ser pensada como uma unidade, mas ele fazia como uma unidade, né? Então, tinha o fazer do livro como uma unidade. E isso eu acho que é o mais interessante. E isso é uma influência que de certa forma, isso hoje voltou a ser... Não possível sempre foi, né? Sim. Mas voltou a ser valorizado. Eu acho que voltou a ser valorizado. Dá para dar uma ideia de tamanho da Chelmsford Press em termos de maquinário, quantas pessoas trabalhavam lá? Eu sei, desculpa a bola nas costas. Se não souber, também não sabe. Não era. Mas era pouca gente. Eu acho que deviam ser umas 7 pessoas, sabe? Mais ou menos, de 5 a 10 pessoas, mais ou menos. Não muito mais que isso. E fazia todo o processo do livro, né? Não fazia papel, comprava papel, não fazia tinta, mas fazia todo o processo. Encadernação, livro. Mas era assim, não tenho o número de quantos livros ele lançou nesses 5 anos de atividade, mas acho que não foram uns 40, 50. Mas não eram tiragens baixas. Esse movimento do Arts and Crafts, ele tem bom, o marco zero é a Kelmscott, digamos assim, em termos de
popularização, mas e quando acaba? Acaba com a Canon Scott Press, já termina o movimento, continua outras gráficas editoras seguem, mantém essa tendência por um tempo? Não, eu acho que o das private presses, né? Sim, das private presses, na verdade, assim, como movimento, assim, ele acaba meio, eu acho que com a virada do século com a Primeira Guerra. Na verdade, assim, ele era um movimento, vamos dizer, pré-Primeira Guerra. Ele tinha um conforto burguês, vamos dizer assim, no sofá, sabe? Tinha uma coisa meio que na verdade a Revolução Russa, né? A Primeira Guerra, a Revolução Russa virou a chave um pouco de para onde olhar, né? Então, ainda que muito do que foi feito em termos de gráfica não seja uma ruptura total com essas private presses, o princípio que dirigia era outro. Ainda que o Morris fosse um cara socialista, enfim, ainda que a ruptura não seja tão clara quanto parece que é, às vezes a gente considera, o princípio era outro. Então, quando veio a Primeira Guerra, aquele horror todo da Primeira Guerra, e a Revolução Russa junto, com aquele encaixe do novo mundo possível, que bem ou mal, todo mundo acabou um pouco virando para lá, né? E que deságua, grosso modo falando, lá em Grapa, né? Lá ele grava. Lá vai ficar Não disponível. vou ficar fazendo conclusões precipitadas. Para todo mundo, fica disponível na nossa página de Facebook então, aí, e as lives anteriores estão lá. Vou cortar, Deságua. Em outras coisas, que são as coisas que desenham o século XX, né? Muito bem. E aí, nesse sentido, não é a gente por um pouco que esse é um outro livro que eu fiz para a TV também, que é o do Masao Ono. Eu fiz só o projeto gráfico desse, eu fiz só o projeto gráfico aqui na Rex. Vai falando que eu vou dar aquela aproximada eu aqui. Eu não sei tanto para falar dele, porque na verdade a gente fez só o projeto gráfico. Você consegue falar mais dele que eu, João. Ah, você jura? Sobre o Masao? Na verdade, sabe que o Masao e a Cecília e eu conhecemos graças ao documentário Poesia Presente. E vendo um pouco o que o Masao faz, deu para sentir essa influência dele, que não é essa influência de uma corrente, de um elo tão óbvio, tão claro, mas que ele parece ter imantado, parece ter ficado no ar aqui de São Paulo as coisas que ele fez, essa pegada que é uma mistura de Eduardo Lacerda da Patois, né, investindo em muito livro de poesia de autores novos e tal. A nossa mais recente autora, Ana Mulaerte, foi publicada pelo Masao Ono, um livro de poesia chamado Vai, dos anos 80, quer dizer, ela era super jovem, talvez ainda na faculdade, enfim. E com esses processos artesanais, né, que ele mesmo fazia, era um japonês dentista que foi pro lado da edição, abandonando tudo, depois virou também produtor de cinema em determinado momento, ajudou na produção do Bandido dos Vermelhos, dos Ganzerla, enfim. E era esse cara com muita vontade de se... E já misturando muita coisa, né? Dá para notar aqui em algumas... Já aqui folheando o livro, que já existe uma ideia de mistura que o Morris apregoava, né? De fonte, ilustração, projeto gráfico, enfim. E essa figura aí, o Masao, né? Também um dos misturadores aí classificáveis. Né? Eu acho que assim, tem uma coisa que eu acho que tem a ver, realmente tem um vínculo que não é um vínculo imediato, que acho que é interessante, mas a gente precisa procurar vínculo imediato, né? Eu acho que no caso do Masao, ele também era um catalisador, mas também, e tinha a definição que eu falei, o que é uma private press, ele aplica no que ele fez, quer dizer, ele publicava o que ele queria, não necessariamente eram coisas que tinham o que a gente chama de saída comercial, mas que hoje, né, são, todo mundo fala, é porque tem isso, né? Na época,
Depois, quando é reconhecido e tal, você fala, não, ele publicou. Mas na época, provavelmente, ninguém falou porra Ninguém nenhuma. dava valorizava, né? E ele, ainda que ele, efetivamente, ele não fosse, que eu saiba, ele não escrevia os livros, e os projetos gráficos e ilustrações e tal, dos livros mais conhecidos dele não foram feitos por ele, mas ele juntava, né? Então você tem o Paranoia, o Roberto Piva, que tem as fotos do projeto gráfico do Wesley do Clique, ou seja, ele juntava talentos ainda também, o Roberto Piva que ninguém conhecia, o Wesley do Clique algumas pessoas conheciam, mas também, e juntava para fazer uma coisa só que era um livro. Então essa visão do livro como uma unidade, como um objeto que transcende um pouco essa ideia do conteúdo, é uma coisa muito presente no trabalho dele. Assistindo o documentário, assim, ele dava para notar que o Massal era um grande agitador, né? E eu ficava cutucando a Cecília, que está aí atrás das câmeras, dizendo, olha, que nem o que a gente faz, que nem o que a gente faz. A gente começou a sentir essa influência dele depois, né? Depois com a editora já criada. Então, às vezes acontece isso, na verdade, e aqui, a Lote 42, a gente sabe que ela é filha do contexto de São Paulo, assim. A gente provavelmente se a editora fosse criada em outra cidade, ia ser uma outra editora, né, com outras características e tudo mais. Então, o Massal, por ter influenciado essa cena cultural de São Paulo, acaba que nos influenciou também, mas não foi essa ligação direta. Descobre, depois a gente acha que a gente é uma gêmea, a gente não faz depois a gente fala, não, é porque a influência foi antes e... Mas a gente não sabia, a gente não sabia. É que nem uma outra conversa que eu estava assistindo com o Cherchenesky e o Pelizari, eles estavam falando da Livros do Mal e da Não Editora também, assim, eu senti, nossa, muita coisa, que legal, mas depois da editora já criada e tudo mais, que veio essa ideia de, então, veio esses cliques, assim, esses encaixes, mas que tu não consegue identificar. No começo tu não faz prestando um tributo ou dizendo, sei lá, com essa influência tão clara. Mas depois você começa a entender, a encaixar e até fazer a devida reverência e tudo mais, até dizer, não, realmente, fizeram antes. Mas às vezes não é que, talvez o ETG roubaram as ideias do Massal e tudo. Mas, gente, não sabia quem era Massaona até 5 anos atrás. Não, essa visão de roubar as ideias é meio bobinha, meio boboca, na verdade. Ainda que isso fique gravado. Vai ficar, mas é boboca. Mas o que eu acho que é interessante, mesmo porque tem uma coisa que eu acho que é o ponto central de tudo isso, é assim, eles têm um princípio semelhante, mas cada um respondia a seu tempo. Claro. E a gente tem que responder ao nosso. Claro. Então, se a gente quer responder, é isso que eu acho, assim, eu acho que o jeito ruim de olhar para essas coisas é tentar você se abrir para falar, putz, isso aqui é muito legal, eu estou aberto a entender que eu estou sendo influenciado por isso, é legal. O problema é você querer ser influenciado por isso e responder ao tempo dele, que não existe mais. Que não existe mais, claro. Isso não faz sentido nenhum. É que nem uma coisa que eu falo muito até em aula e tal, que no começo da editora, a Lote 42 cresceu muito graças a redes sociais. Uma outra época de redes sociais, com algoritmos muito mais acessíveis, muito mais abertos. Hoje em dia não. Hoje em dia, para conseguir o alcance que a gente conseguia naquela época, tem que ficar fazendo live de Facebook e olha lá, assim, não vai chegar no mesmo alcance, na mesma... Não, a gente tem a noite toda, vamos impacto. ficar direto aqui, vamos fazer a live mais 24 horas. Então, mas era um outro momento, sabe? E se alguém chegar a dizer, não, vou fazer a mesma coisa que foi feita antes, não vai conseguir porque mudou tudo. Mudou tudo num curto espaço de tempo. A editora tem 7 anos, mas já mudou tudo. Enfim, acho que é mais ou menos essa a ideia, mas que a gente depois se identificou muito com a figura do Massal e tudo mais, com uma espécie de missão que ele parecia ter, nessa agitação cultural que ele tinha, assim, meio vambora e tal. Na verdade, eu acho que o Massal tinha um grande sentimento assim, por trás dele que é muito legal, assim, enfim, que me parece ser a coisa mais... Eu vou para ler esse livro, ainda não li, viu? Mas lerei. Fala e não lê. Fala e não lê, né? Só fica vendo filminho, é verdade, esse sou eu, gente. Mas tá ainda aqui. bem que a gente não trabalha com livro.
Isso, a gente só refilma. Massal Ona Editores, José Armando Pereira da Silva, então com um projeto gráfico deste cara do meu lado aqui, Gustavo Pereira. Junto com a Samia Jacinto, que está em casa, em home office, talvez nos assistindo. Beijo, Samia. Estou na sua cadeira, desculpe. E aí a gente pegou mais dois para falar, tá com tempo? Vamos lá, tá. Tem mais uns minutinhos ainda. É que assim, do mesmo jeito que tem alguns, eu acho que tanto o Lemors quanto o Massal, eles, ainda que no caso específico do Lemors ele fosse muito autor também, tanto de texto quanto da parte gráfica, a Campos Press era uma editora, ele era o editor, assim, todos os papéis reunidos dentro dele, catalisador era o editor. E aí tem dois que foram dois livros que viraram volumes da coleção gráfica particular, que são duas figuras, que é o Maurice Cox e o Sebastião Nunes. Que interessante, né? O Morris parece meio William Morris e o Sebastião Nunes meio Massal, talvez. Ser brasileiro, inglês. Um inglês brasileiro também. E eles acho que, assim, a meu ver, eles são um pouco, vêm de outro caminho, quer dizer, eles eram mais autores e que viraram editores, é como se viraram editores para viabilizar autores que não encontraram editora, no certo sentido, né? É lógico que isso no caso do Tião, né, que está vivo, está em ação ainda. Talvez nos assistindo. Beijo, Tião! É muito, no fundo, assim, para uma editora conseguir, mas também, no fim das contas, chega uma hora que ele editando os próprios livros, ele fazer o que ele queria, do jeito que ele queria, e por mais que isso trouxesse, com certeza, perrengues financeiros e tal, no fim das contas, não é só porque nenhuma editora queria, né? É porque você, no caso dos dois, os dois têm essas histórias. O Morris Cox tem as histórias que são mais engraçadas, porque o Morris Cox ele nasceu na virada do século XIX para XX, ele era inglês, e ele tentou ser artista visual e tentou ser escritor. Carreiras normais, vamos dizer assim. Como artista visual, ele montou uma loja porque não vendeu, ficou, acho que tentando vender os quadros dele, acho que ficou um ano, não vendeu nada. Tentou de vários jeitos. E como escritor, ele escreveu um livro meio de poesia, meio experimental, e mandou para uma editora, e a editora recusou, falando que era um livro muito experimental. Não dá para publicar aquilo lá porque era ilegível. E a mesma editora, um mês depois, lançou o Finnegan's Wake, do James Joyce. Quem já leu sabe como é. O que já ouvi falar também, né? Que é um livro hardcore, assim, bem complicado. Então, obviamente, ele não encontrava muita brecha para a produção dele. E aí, quando ele já tinha uns 60 anos quase, ele achou que era a hora dele mesmo, então, fazer os livros dele. E aí ele começou a fazer, escrevendo, ilustrando e também imprimindo. Só que ele começou a experimentar com o processo de impressão, usando mais do que recursos, usando matrizes não usuais, né? Então ele começou a testar com impressão em relevo normal, só que usando, sabe, esqueleto de pássaro, tecidos, coisas diversas, não só coisas mórbidas como esqueleto de pássaro. E ia fazer várias camadas, misturar com relevo, enfim. Ele começou a fazer essas impressões que eu estava mostrando, que é de uma série dele, que são sobre as 4 estações. Ele usava, sei lá, quantos tipos de matrizes diferentes, não era só número de cores diferentes, era tipos de matriz. Então ele misturava matrizes normais, de madeira ou linóleo, com vidro quebrado, com esqueleto de negócio, com luva, com o que ele encontrasse pela frente que pudesse ser entintado, ele imprimia. E para isso ele chegou a construir as próprias máquinas dele. Então ele teve a private press dele, chamava Magog Press, que era uma private press nos moldes da Council Press do William Morris, só que dele. Quer dizer, era ele, trabalhava sozinho, ele escrevia os livros, ele ilustrava os livros, ele imprimia os livros, ele encadenava os livros, ele distribuía os livros para um público que era restrito. Ele é um cara que não está no panteão dos grandes nomes, muito diferente do William Morris, muito diferente até mesmo do Massal.
que são nomes mais reconhecidos. Ele tem uma trajetória mais discreta, mas de gente que cada vez mais percebe o valor dos livros dele. E ele conta uma história muito engraçada, que quando ele começou a radicalizar nos experimentos do livro, ele já tinha 60 e poucos anos, quase 70. E as pessoas começaram a falar queriam ver quem que estava fazendo aquele livro. Ele falou que ele não recebia, porque as pessoas ficavam muito decepcionadas, porque esperavam um cara de 20 anos moderno, chegavam lá e encontravam um velhinho. Então ele começou a não receber mais ninguém para manter para não quebrar essa aula. Quem é o jovem incrível que... História tragicômica, né? Enfim, tá aí. O William Morris estava com 60 anos e ele até no final da vida continuava, né? Com Xerox, não parou, né? Não teve... ele sempre... Isso é bacana, tem umas histórias bacanas, né? Acho que ele tinha um texto que são pontos em comum, que é gente que você vê de um jeito muito palpável como as buscas eram buscas ininterruptas, né? Que chegou num ponto e falou, agora eu fico aqui. Sim. Ainda que isso possa ter causado oscilações na produção, né? Seria muito fácil para os dois. Quando eles chegaram num ponto que hoje é considerado o ápice da produção de cada um, eles falaram, agora eu vou ficar aqui, eu vou ficar mais 30 anos fazendo esse negócio, que é o que todo mundo está admirando. Mas não, Vou imprimir 30 livros com cargo de vidro, vai ser uma marca. Então, essa vontade de editar o livro como uma vontade de inventar coisas, quer dizer, o livro como um território a ser desbravado a cada livro, é um jeito muito legal, independente, como eu falei, independente se isso gerava oscilações ou não. Eu acho que do mesmo jeito que os dois, né, uma sala para mim os dois, quando eu conheci os dois, eu falei, puta, né, são exemplos que você fala, puta, né, é isso que eu quero, né, pra minha vida, assim, é muito... E tem uma outra que veio o Tiago Sebastião Lutz, que é mineiro, que tem 82 anos. E que foi isso, ele começou nessa leva da coisa visual dos anos 60, né? Ele começou a fazer os trabalhos dele dentro desse não vou falar bolo de coisa visual, né? Mas era assim, claramente você vê os primeiros trabalhos dele, você sabe, tem um grupo aí fazendo outras coisas semelhantes. E no fim dos anos 70 ele descola e faz uma série de obras muito originais em que ele mistura, não só mistura texto e imagem, mas mistura um texto que é muito sofisticado como texto, como elaboração de texto, se apropriando um pouco, ele trabalhou em agência de publicidade a contragosto, né? Sim. Mas ele usa muito de recursos de layout de publicidade para criar as narrativas, então cria obras que são extremamente originais. Tem uma coisa meio gaiata nele, né? Tem um humor assim meio que é próprio da publicidade. Às vezes a publicidade vira objeto, né, de estudo dele mesmo, vira a poética dele, passa pela publicidade, né? Justamente estou aqui numa página que eu acho que mostra bem isso, né? Em que ele tem um visual bem publicitário da época, mas que... que é muito curioso, porque assim, ele usa a perspicácia da linguagem publicitária, né? Sim, que é aquela sacada da linguagem publicitária, só isso. que para tirar sarro da própria linguagem publicitária, né? Sim. Então ele usa a virtude, né? O talento que existe na linguagem publicitária, só que além de outras coisas, para tirar sarro da ele vira metralhadora contra si, no caso, né? Ele dá um giro assim e atinge a própria publicidade. E ele começou financiando seus próprios livros, ou seja, editando seus próprios na alta edição, mas com o passar do tempo, ele fazia um sistema de subscrição, né? Ele tem essa história, que é uma história célebre dele, que ele mandou carta para não lembro quantas pessoas eram, 100 pessoas, que ele achava que podiam gostar dos livros dele, para essas pessoas financiarem os livros dele, né? Uma pré-venda aí, crowdfunding analógico, e deu certo, e ele ficou
muito tempo vendendo desse jeito, que era mais ou menos também como o William Morris fazendo a Camus Scott Press. Os livros da Camus Scott Press eram vendidos por subscrição antes de serem lançados. Então, acho que o Morris também tinha um público também tinha. que... É que do Morris Cox, o William Morris tinha um público dele que era um cara famoso. Sim, o Morris Cox tinha um público dele, mas era tipo 12 pessoas, né? Um público meio... Bom, ele fazia tiragens às vezes de 10 exemplares, aí os 12 já tinha briga, já tinha um É paredão. por isso que eu falo que era um exemplo pra mim, entendeu? É a cara que eu falo também. É isso aí. Mas aí chegou um ponto do John que ele começou a editar outras pessoas também. Né? Ele fez uma editora para publicar os próprios livros, mas aí começou também a editar outras pessoas que também não encontravam e fez. E ele editou livro infantil também, infantil juvenil que ele escrevia, acho que não só que ele escrevia, ou seja, acabou se tornando um editor de fato, por um tempo, que eu acho que parou de ser, acho que recentemente, com quando deu essa coisa do infantil juvenil, que deu essa queda, né? A editora dele já mostra um pouco dessa gaiatice, né? O nome da editora, que era do bolso, né? Porque os livros eram editados do bolso, com a verba do próprio bolso e tudo mais. Então esse é o Tião, assim, tirando um sarro. O selo de livros infantis era o do bolsinho, né? Enfim, esse então, Sebastião Nunes Delirante Lucidez, então é outro exemplar da coleção gráfica particular à venda no site da Banca Tatuí. Olha só, esses dois últimos livros, então, estão à venda na Banca Tatuí e com desconto de 40%. Descontos do Indie Book Day que a gente está fazendo aí. Em épocas de coronavírus, a gente só está conseguindo vender livro assim. Então, pelo site, quem quiser, por favor, encomende lá. Gog Magog, Morris Cox e sua Gog Magog Press, Sebastião Nunes Delirante Lucidez e os outros números da coleção gráfica particular. Né? Sim. Tá. É isso? Bom, então encerramos esta live dando os recados, né, reforçando. Então, se você gosta desse tipo de live e tudo mais, nos avise, diga que assuntos vocês querem que a gente fale. Vocês querem outra live com o Gustavo Piqueira? Olha como ele reagiu bem a essa ideia. Ele está rindo de felicidade, gente. Então, fale pra gente. Continue visitando lá bancatatuí.com.br, interagindo com a gente nas redes sociais. É o jeito da gente passar essa quarentena. Lave as mãos. Se puder evitar sair de casa, evite sair de casa. E é isso. Né? Cecília, alguma coisa mais ser dita que eu estou esquecendo? Não? Então, muito obrigado, gente. Obrigado por mais esta live. Olhe nas redes sociais da Loja 42, a qualquer momento a gente pode anunciar mais uma transmissão ao vivo. E muito obrigado, Gustavo Piqueira, por esta aula de editores inclassificáveis. Tchau!